dentro do campo racional. Na nossa segunda terça-feira nós falamos sobre a história dos avivamentos. Na nossa última nós falamos sobre escatologia. E hoje, irmãos, eu pedi a autorização do pastor. Hoje eu estarei falando sobre o inferno e sobre o céu. Uma doutrina tão pouco pregada nos nossos últimos dias, mas eu gostaria de dar mais ênfase aqui para falar sobre o inferno, tá bom? É uma mensagem que, de alguma certa forma, não só nos faz nos tornarmos mais vigilantes, mas ao mesmo tempo amarmos o nosso Senhor acima de todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 16, por favor. Lucas capítulo 16 e versículo de número 19. Lucas 16, versículo 19. Quantos encontraram, podem dizer amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha um corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham a lamber as suas feridas. Versículo 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele, e então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Podeis assentar, por favor? Obrigado, pastor. Meus irmãos, nós já tratamos aqui sobre pontos fundamentais acerca das nossas doutrinas. Dentre esses pontos, nós tratamos aqui acerca da teontologia, ou seja, da doutrina de Deus. Obrigado, pastor. Ou seja, da doutrina de Deus. Tratamos sobre pontos como a pneumatologia, não só o derramamento do Espírito Santo, mas principalmente a história dos avivamentos. Tratamos também acerca da cristologia, desenvolvendo o papel de Cristo, e não só o papel de Cristo, mas, por fim, como é que a expiação, a justificação, santificação e assim sucessivamente se decorre no seio da igreja. Porém, nessa noite eu gostaria de falar sobre um dos temas bíblicos que acaba caindo naquilo que nós chamamos de mistério. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando eu falei aqui acerca da pessoa de Cristo, eu deixei claro que tem pontos da cristologia que nossa mente não consegue compreender. Entre esses pontos, exemplo, no período em que Cristo é apenas um bebê recém-nascido, mas mesmo sendo um bebê recém-nascido, governa céu, terra e debaixo da terra, são pontos da teologia que a nossa mente ela não consegue raciocinar, e ao mesmo tempo nós não encontramos textos bíblicos para dar vazão naquilo que nós cremos nesses pontos. Tá? E outros exemplos, como por exemplo, na morte, ao mesmo tempo, na crucificação de Cristo, Deus não pode morrer. Quem que morreu ali se Deus não pode morrer? Tá? Então são pontos dentro da nossa teologia que nós simplesmente cremos e ao mesmo tempo aceitamos isso por fé. Ao estudarmos e ao mesmo tempo ao falarmos sobre o inferno, nós teremos que chegar também a essa mesma compreensão. O inferno nada mais é do que uma das doutrinas, se não está entre as doutrinas mais importantes dentro do compêndio bíblico. Ao falarmos sobre o inferno, irmãos, nós iremos perceber que a doutrina do inferno, por mais que é uma das doutrinas pouco falada em nossos dias, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi a doutrina mais citada por Cristo em suas pregações. Jesus chegou até mesmo a falar mais sobre o inferno do que necessariamente sobre o céu. Alguns falam que Jesus falou mais do que dinheiro, do que qualquer outra. Isso aí é totalmente um equívoco. Ao lermos o texto bíblico, nós iremos perceber que uma das ênfases de Jesus, e não só de Jesus, mas também de outros apóstolos, foi falar acerca dessa doutrina que é tão importante nos nossos dias, que é a doutrina do inferno. Ao falarmos sobre a doutrina do inferno, irmãos, vocês irão perceber que é uma doutrina que traz paz para o nosso coração. E não só traz paz para o nosso coração, mas ao mesmo tempo revigora a nossa alma para continuarmos caminhando e ao mesmo tempo vivendo em uma vida santa e íntegra diante do nosso Deus. A doutrina do inferno, irmãos, ela acabou passando por aquilo que nós chamamos de revelação progressiva.
Ou seja, ela foi sendo desenvolvida ao ponto em que, nesse desenvolvimento da doutrina do inferno, acabou se criando diversas interpretações incoerentes com base no contexto bíblico. Exemplo, dentre as muitas doutrinas que foram criadas sobre o inferno, nós teríamos aquilo que é chamado de aniquilacionismo. Nós temos aquilo que é chamado de universalismo. Nós temos doutrinas que, de alguma certa forma, negam a doutrina do inferno, e não só doutrinas, mas, ao mesmo tempo, pensadores que argumentaram contra o próprio inferno. Quer um exemplo? Eu poderia citar aqui nessa noite uma das pessoas e uma das mentes que mais refutou e, ao mesmo tempo, que mais lutou contra essa ideia de algo místico, que é Karl Marx. Karl Marx, sem sombra de dúvidas nenhuma, quando falava a sua frase que a religião é o ópio da sociedade, ele não só estava afirmando que a religião é falsa, mas ao mesmo tempo estava afirmando que o Deus da religião é falso, e não só que o Deus da religião é falso, mas ao mesmo tempo que esse inferno que nós falamos tanto dentro de igreja, automaticamente é um lugar falso. Então, na concepção de Karl Marx, o inferno nada mais é do que algo que foi criado pelos líderes ao ponto de dominar a massa. Então, o objetivo do pregador, do pastor, quando está aqui pregando, segundo a concepção de Karl Marx, não era necessariamente que esse inferno ele é verdadeiro. O objetivo dele era que, por meio dessa pregação, nós pudéssemos controlar você. O pastor e eu, o pregador, quem quer que falasse sobre o inferno, pudesse controlar as massas por medo na qual essas mesmas massas seguiriam aquilo que os líderes espirituais estavam lhes afirmando. Outro pensador que também repudia essa ideia de inferno é Freud. Freud, de alguma certa forma, ele não só repudia essa concepção do inferno, mas ao mesmo tempo ele afirma que a ideia do inferno nada mais é do que uma criação da mente humana. Então, um homem em suas fragilidades, um homem em seus declínios morais e éticos, automaticamente cria para si uma concepção de um inferno. Mas eu poderia também citar aqui um dos pontos que já trabalhei, que é acerca do aniquilacionismo. O aniquilacionismo, irmão, sem sombra de dúvidas nenhuma, quem defende esse posicionamento, ele não só rasga o texto bíblico, mas ele faz aquilo que nós chamamos de exegese. A exegese é quando eu pego algo da minha cabeça e coloco no texto. Exegese é quando eu pego do texto e coloco dentro da minha cabeça. Todo teólogo e, ao mesmo tempo, toda religião, toda seita, que afirma essa ideia do aniquilacionismo, automaticamente ele está rasgando o texto bíblico. Uma das igrejas que melhor defende essa concepção do aniquilacionismo é o adventismo. O adventismo do sétimo dia, pastores e ao mesmo tempo propagadores de ideia, como por exemplo Rodrigo Silva, de alguma certa forma apoiam e ao mesmo tempo defendem que a ideia do aniquilacionismo é uma ideia bíblica. Então, para esses pensadores e ao mesmo tempo para essas igrejas, eles chegam à compreensão que é impossível que um Deus de amor possa lançar uma pessoa em um lago de fogo para que essa pessoa ela permaneça eternamente queimando. Porém, ao lermos os textos bíblicos, nós iremos perceber que, com base no texto bíblico, o texto bíblico, por diversas vezes, enfatiza que esse mesmo Deus que esses pensadores enxergam apenas como um Deus de amor, ele também é um Deus justo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Irmãos, Deus ama muito todos nós que estamos aqui? Sim ou não? Muito, muito, muito? Sim. A mesma medida em que Deus te ama é a mesma medida que Deus é justo com você. Alguns acreditam que o atributo do amor de Deus ele é maior do que o atributo de justiça. Pelo contrário, todos os atributos de Deus estão lineados um ao outro. Ao ponto em que, da mesma medida em que Deus te ama muito? Sim. Nessa mesma medida ele será justo com você. Então, ao olharmos o texto bíblico, nós percebemos que quem defende essa concepção do aniquilacionismo automaticamente tem que relutar contra os textos bíblicos. O próprio Mateus, escrevendo no capítulo de número 24, ele diz que não apenas um céu de glória e eterno está preparado para nós, mas ao mesmo tempo Mateus também afirma que existe um inferno, um castigo eterno. A palavra que aparece ali para eterno, tanto para essa vida eterna, como ao mesmo tempo para o castigo eterno, do original, é a palavra aiones. Essa palavra, ela expressa eternidade. Ou seja, quando Mateus vai falar sobre um céu de glória que nos aguarda, Mateus diz, olha, isso será eterno, não terá fim, não vai ter um dia que você fala, olha, o céu acabou, não vai existir isso, vai ser uma vida eterna aos pés do nosso Senhor, mas ao mesmo tempo Mateus usa a mesma palavra para falar sobre o inferno eterno. Então, segundo a concepção dos aniquilacionistas, eles afirmam que haverá um castigo, mas ao mesmo tempo esse castigo não será eterno. Essa não é a concepção que nós abraçamos. E por que não abraçamos, João? Porque, primeiro, isso conflita com o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, com o amor de Deus. Porque, segundo a concepção deles, é como se Deus não amasse tais pessoas.
Outro ponto que eles também argumentam, e não só eles argumentam, mas ao mesmo tempo, alguns ateus argumentam. Os ateus, eles afirmam o seguinte: espera aí, mas como que o seu Deus de amor vai lançar uma pessoa eternamente no inferno por apenas 50 anos de vida, por apenas 30 anos de vida, por apenas 60 anos de vida? A pessoa, ela viveu só 60 anos, e Deus vai jogar essa pessoa eternamente no inferno? Isso não seria injusto? Agora, olha ao contrário. É um Deus que te dá 30 anos. É um Deus que te dá 40 anos. É um Deus que te dá 60 anos. É um Deus que te dá 70 anos para que por meio desses 70 anos você defina toda a sua eternidade. Logo, essa interpretação deles acaba sendo um tanto que incoerente. Então, ao olharmos para os textos bíblicos, nós percebemos que o texto bíblico enfatiza que sim, esse julgamento e ao mesmo tempo esse castigo, ele não será apenas momentâneo, mas ele será eterno. Eles ainda continuam afirmando que esse Deus de amor não puniria tais pessoas, porque ele é um Deus de amor. Irmãos, imagine nós chegarmos no céu e vermos lá Hitler. Imagine chegarmos no céu e vermos todos esses camaradas que estão estrupando recém-nascidos. Imagine chegarmos lá no céu e vermos todas essas pessoas que estão roubando, filho que matou pai, filho que matou mãe, filho que matou avó. Imagine chegarmos lá no céu e vermos todas essas pessoas sentadas na mesma mesa. Isso soaria injusto para os senhores? É óbvio que soaria. A nossa moralidade falaria: opa, peraí, tem alguma coisa de errado? Por que essas pessoas que viveram uma vida inteira em busca de seus prazeres, praticando a maldade, estão assentados na mesma mesa da graça que nós? Se essa mesa é apenas para pessoas que de fato tiveram um coração arrependido, de alguma certa forma isso acabaria soando como um gesto de injustiça? E imagine mais ainda, imagine que todos nós pudéssemos viver uma vida santa, e ao mesmo tempo ou pudéssemos viver uma vida de um pecador. Não faria diferença se você fosse um pastor santo ou se você fosse um traficante lá no Rio de Janeiro. Não faria diferença alguma se você fosse um pecador sujo que se entregasse aos seus prazeres ou se você fosse uma mulher santa. Não teria diferença nenhuma, porque no final, automaticamente você seria aniquilado. Você não passaria por um juízo. Automaticamente, irmãos, isso acaba maculando o caráter de Deus. Isso acaba maculando a moralidade de Deus. Ao olharmos para o ser de Deus, nós percebemos que Deus, ele é o ser supremo de bondade. Não existe nada mais bom do que Deus, melhor do que Deus. Não existe. Não existe nada mais belo do que Deus. Deus é o ápice da beleza. Automaticamente, se chegarmos a essa compreensão, que Deus, no final, colocaria todos de igual modo, Deus, ele acabaria sendo injusto. João, mas Deus, ele tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele tem prazer em lançar o ímpio eternamente no lago de fogo? Não. Em Ezequiel, capítulo 33, se puder colocar para mim no telão, Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11, o texto bíblico diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Irmãos, quem festeja a morte de um traficante não tem Deus no coração. Quem festeja a morte de um bandido não tem Deus no coração. Quem festeja a morte de quem quer que for, que não nasceu de novo, não tem Deus no coração. Olha o que o texto bíblico diz. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. Irmãos, nós não oramos para que Deus mate os traficantes. Não, essa não é a nossa oração. A nossa oração é que Deus faça com que tais pessoas nasçam de novo, provem do novo nascimento e ao mesmo tempo desfrutem dessa glória eterna que nós já estamos provando dentro dessa casa. Então, olharmos para o texto bíblico, nós percebemos que o objetivo de Deus não é que o ímpio morra em seu caminho de desviado. Até porque o objetivo de Deus não é que tal pessoa vá para o inferno. Mas, João, se essa pessoa for para o inferno, ela passará a eternidade? Sim, passará a eternidade naquele lugar. Eu sempre gosto de dar um exemplo, até já dei para vocês. Imagine esse copo de água. A cada 100 anos eu te dou esse copo de água para que você vá no oceano, encha o oceano com essa água e jogue para fora. Daqui 100 anos eu te dou novamente esse copo de água, você vai lá no oceano, pega, enche esse copo de água, joga para fora. Daqui mais 100 anos eu te dou novamente esse copo, você vai lá no oceano, enche o copo com água do oceano e joga para fora. Quanto tempo vai demorar, irmãos, para você esvaziar o oceano? Tem alguém bom de matemática? Isso, irmãos, ainda é pouco perto da eternidade do lago do fogo do inferno. Então, ao olharmos para o inferno, irmãos, ele é verdadeiro. O inferno, ele é real. Existe um outro grupo
que tem se propagado muito nos nossos últimos dias, principalmente com algumas vertentes de teólogos liberais, que nascem no século de número 19, por meio de Shirley Macri e ao mesmo tempo Rodolph Bultmann, eles nascem com a concepção ao ponto em que no fim todos serão salvos. Olha que ideia equivocada. No fim todos serão filhos de Deus. Irmãos, nem todos são filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, João 1, versículo número 12. Todos aqueles que creram, é uma condicionância para isso. Mas essa falsa teologia do universalismo afirma que no final Deus salvará a todos. Irmãos, olha que Deus injusto. Olha que Deus injusto. Chegar no final, Deus pegar na minha mão, aí pegar na mão de outro camarada que viu a vida inteira no bar, se prostituindo, traindo mulher, falou, vai, vamos. Os dois vão para o céu, porque os dois são filhos. O caráter de Deus acaba sendo maculado dentro dessa interpretação. A Bíblia pode ser rasgada dentro dessa interpretação. Essa ideia ela acaba nascendo ali por volta do século de número 18 e século de número 19, e ela traz consigo uma ideia que rasga o texto bíblico e principalmente macula o caráter de Deus. Outra ideia que foi muito bem propagada também foi aquilo que nós chamamos de purgatório. Principalmente quem vem de raiz católica, eu passei 5 anos na igreja católica, quem vem de raiz católica vai entender que a ideia do purgatório ela foi criada não para ímpio. O purgatório não é para ímpio. O purgatório não é para quem está perdido. O purgatório é para aqueles santos que morreram com alguma sujeirinha. Então, quer um exemplo? Eu saí daqui agora, do nada, estou indo para minha casa, morro. Que Deus em Cristo me guarde. Mas morro no meio dessa trajetória. Mas eu morri brigado com o pastor José Roberto, que veio me trazer. Eu morri brigado com a minha esposa, que eu deixei ela em casa. Eu morri brigado com a minha irmã, com minha tia, com alguém. Irmãos, eu vou ter que pagar esse pecado. E aonde é que vou pagá-lo? Dentro do purgatório. Olha que compreensão e ao mesmo tempo que equívoco dentro da teologia. Essa ideia do purgatório ela foi desenvolvida principalmente com textos apócrifos ou de pseudos escritores do Novo Testamento. Ao lermos, por exemplo, aqui a irmã não vai ter nem como colocar para mim, Macabeus, capítulo de número 12, versículo de número 46, assim, ó, é um pensamento santo e piedoso, rezar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Isso aqui, irmãos, é um livro apócrifo, nós não o consideramos como sagrado e ao mesmo tempo inspirado. Mas essa ideia do purgatório, ela já começa a minar no século de número, pelo menos no século IV, antes de Cristo Jesus, a ideia de um purgatório, de um lugar para purificar aqueles que morreram, mas morreram com alguma sujeirinha. Irmãos, você vai morrer totalmente limpo? Você vai, no dia que a trombeta tocar, você vai estar total, sem nenhum gravetinho? Irmãos, todos nós que estamos aqui, teremos ainda alguma pendência. Repito, todos nós, e não se assuste com essa minha fala. Sabe por quê? Isso se prova que a salvação ela não é meritória. Isso se prova que a salvação não é por obras, é graça de Cristo em nosso favor. Mas não se faça uso disso para querer se banhar no meio da sujeira. Paulo escreve muito bem isso em Romanos capítulo número 6. Não é porque existe o banho que nós deveríamos andar sujo, não é esse o objetivo do texto. Mas o texto é muito bem claro, que quando a trombeta tocar, irmãos, se qualquer um de nós que estamos aqui viermos a falecer, teremos alguma pendência, mas não somos justificados pela nossa obra. Somos justificados pela obra de Cristo Jesus no alto daquela cruz. Então essa ideia do purgatório, ela começa a ter o seu ponto primário a partir do século de número 4 e 5 antes de Cristo Jesus. Porém, ela foi um pouco melhor desenvolvida a partir do século de número 2, 3 e 4, posteriormente. A partir daqueles que nós chamamos de pais apostólicos, tá? E não só pais apostólicos, mas também que recebem a ideia de pais da igreja. Por quê? São homens que viveram ali entre o século de número 1 até o século de número 7. Esses homens, dentre eles, Orígenes, que é o pai da alegoria, ele reafirmou que após a morte daqueles que não se limparam totalmente, eles deveriam passar por alguma espécie de purificação. E não só Orígenes, mas pensadores, como por exemplo, o maior teólogo do século número 3, que é chamado de Agostinho, Agostinho também caiu nesse mesmo problema. Alguns até mesmo afirmam que a ideia do purgatório, ela nasce em Agostinho. A ideia da santificação, ela nasce e ao mesmo tempo é desenvolvida por meio de Agostinho. Já na Idade Média, no século de número 8, 9 e 10, nós iremos perceber que a ideia do purgatório, ela começou a se tornar um pouco mais real entre os crentes, ao ponto em que o Papa Gregório I, no século de número 6,
ele havia estabelecido e ao mesmo tempo havia dado traços à ideia do purgatório. Porém, o purgatório, irmãos, ele só vai se estabilizar mesmo pela Igreja Católica no ano de 1274 depois de Cristo, no Concílio de Florença, tá bom? E não só no Concílio de Florença, mas ao mesmo tempo no Concílio de Trento, no ano de 1545, foi onde de fato o purgatório ele foi aceito pela Igreja Católica. Foi nesses momentos, irmãos, que começou-se a se pedir aquilo que nós chamamos de indulgências. Tem até uma frase, um pensador desse período, que ele diz assim, ó: no tilim da moeda, ao cair dentro do balde que eles recebiam as ofertas, a alma do seu amigo, a alma do seu parente, a alma de quem você estava orando, saía do purgatório. Então eles entendiam que quando a moedinha caía como oferta dentro daquele balde do ofertório da Igreja Católica desse período, automaticamente a alma do seu amigo, a alma de quem você estava ofertando aquela oferta, a alma do seu parente, da sua mãe, não sei de quem que você, a alma de quem você estivesse ofertando aquela oferta, automaticamente sairia do purgatório. João, mas esse purgatório existe? Não tem um texto bíblico que comprove isso em hipótese nenhuma. João, e por que eles desenvolveram a ideia do purgatório? A Igreja Católica desenvolveu essa ideia do purgatório principalmente para construir a Basílica de São Pedro. Esse era o objetivo, agranjear dinheiros para construir uma basílica e nada mais. Então, quando olhamos para toda essa construção de purgatório, nós percebemos que é uma ideia que foi construída apenas na tradição, mas não no texto bíblico. Então, para nós, o purgatório, ele não existe. Outro ponto que é válido nós ressaltarmos antes de entrarmos aqui na ideia, aqui na mensagem central do inferno, alguns falam, João, mas seria possível uma pessoa ela se manter queimando a eternidade sem ter o seu corpo corrompido? Vocês não se lembram de Êxodo, capítulo de número 3, quando uma sarça se queimava, mas ao mesmo tempo não se consumia? Como é que Deus tinha poder para fazer aquilo? Vocês não se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha ardente, mas sequer eram consumidos pelo fogo? Irmão, se Deus fez isso por aqueles que Ele os amava, e não só os amava, mas ao mesmo tempo desejava protegê-los, quanto mais sobre aqueles que Ele derramará a sua ira no inferno. É óbvio que dentro do inferno essas pessoas terão um corpo, mas será um corpo que permanecerá eternamente sendo corroído, e não só corroído, mas não irá se desfazer no decorrer dos anos. Então, ao olharmos para o inferno, irmãos, nós percebemos que o inferno, de fato, ele é verdadeiro. E o inferno não só é verdadeiro, irmãos, mas o inferno é o lugar mais real que vocês podem imaginar. O inferno é mais real do que vocês me veem aqui nessa noite. O inferno é mais real do que vocês podem me escutar nessa noite. O inferno será um lugar e, ao mesmo tempo, o castigo eterno de pessoas conscientes e, ao mesmo tempo, perversas. Ninguém vai para o inferno por não saber, porque não. Os que vão para o inferno estão indo de forma consciente para o inferno. Observe que, ao falarmos sobre o inferno, nós percebemos que, ao falar sobre o inferno, leva o verdadeiro cristão a amar mais a Deus. Ao falar sobre o inferno, produz em nós uma cautela maior sobre uma vida de santidade. Ninguém, irmãos, é salvo por medo do inferno. Se você está aqui nessa noite me ouvindo e falando, eu estou com medo e por estar com medo eu serei salvo, ter medo do inferno não salva ninguém. Nunca salvou ninguém. Ninguém é salvo por ser bom. Ninguém é salvo por méritos. João, eu sou salvo porque esses dias eu escutei uma moça, ela falou para mim, João, meu filho era o melhor filho, meu filho era o melhor pai, meu filho era o melhor marido. Meu filho ajudava o pobre, meu filho ajudava isso, meu filho ajudava aquilo. Ele foi para o céu? Eu falei, ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Ela falou, não, ele sempre viveu uma vida longe de Jesus. Eu falei, então não foi para o céu. Porque o céu, irmãos, não é por méritos, o céu é por graça de Deus. Já o inferno são para aqueles que de fato desejam praticar e viver naquela vida de conduta pecaminosa longe de Deus. Nunca houve um tempo onde falássemos tão pouco do inferno, porque pregar sobre o inferno já não gera mais ibope para os nossos dias. Nunca houve um tempo, irmãos, aonde a mensagem do inferno fosse tão pouco atraente aos nossos corações. Nós gostamos de pregadores que falam sobre prosperidade. Nós amamos pregadores que revelam CPF. Nós amamos pregadores que às vezes tentam fazer algum joguinho de palavras para nos emocionar. Mas a verdadeira mensagem bíblica é essa, irmãos. É que o inferno é verdadeiro e que nós não podemos ir para lá em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
O inferno, sem sombra de dúvidas, perdeu espaço à mensagem do inferno para a mensagem secular, ao ponto em que, se fizermos uma reflexão sobre os púlpitos do Brasil e do mundo, as mensagens que são pregadas são mensagens onde o homem é o centro, onde as músicas seculares são o centro, onde a ideia do sentir é o centro. Observe que as pessoas já entram para dentro do culto falando: hoje eu quero sentir. Hoje eu quero sentir, hoje eu quero sentir, hoje eu quero me arrepiar. Essa ideia ela começou a ser propagada no ano de 1990 e principalmente por movimentos como, por exemplo, os gideões missionários, que deram mais ênfase ao sentir do que necessariamente ao crer. É por isso que tem muitas pessoas que estão sentindo e caminhando em direção ao inferno, e muitas pessoas que não sentem, mas estão crendo e caminhando em direção ao céu. Irmãos, nós não estamos aqui pelo sentir, nós não estamos aqui pelo mero arrepio, até porque o culto não foi feito para nós. Nós estamos aqui porque nós cremos no Filho de Deus, e não só cremos no Filho de Deus, mas cremos que não estamos caminhando em direção ao inferno, mas estamos caminhando em direção a um céu de glória que nos aguarda. O inferno, sem sombra de dúvidas nenhuma, é a doutrina mais odiosa no coração daqueles que são apaixonados pelas suas vidas terrenas. Ao falar sobre o inferno, tem pessoas que talvez ficam se corroendo, porque o inferno será para aqueles que amam essa vida terrena acima de todas as coisas. O inferno se tornou a mensagem perigosa para os falsos religiosos, porque ao falarmos sobre o inferno, nós estamos desprezando o dinheiro, nós estamos desprezando essa vida terrena, nós estamos desprezando os prazeres dessa terra. Ao falar sobre o inferno, estamos falando sobre algo que um dia será preparado para todos aqueles que odiaram a obra vicária e salvífica de Jesus Cristo de Nazaré. Ao falar sobre o inferno, nós estamos relutando contra as falsas religiões. Essas falsas religiões, elas nos apresentam uma religião de prosperidade, nos apresentam uma religião ao ponto em que você não sofre nessa vida, nos apresentam a religião do ego, ao ponto em que você sempre será venerado. Mas a verdadeira religião, a verdadeira pregação não fala apenas sobre isso. A verdadeira pregação fala sobre a verdadeira religião. João, e qual é a verdadeira religião? É vir para o culto de terça com meu terno e com minha gravata? Não. É vir para o culto de quinta, de domingo e trazer minha oferta? Não é apenas isso. João, então qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é cuidar do órfão e ao mesmo tempo da viúva. Ao falarmos sobre a doutrina do inferno, nós temos que ter em mente que essa doutrina ela é tão repugnante aos ouvidos daqueles que estão amarrados em suas tradições, que estão amarrados em suas ideias, que estão amarrados em seus princípios básicos, que não têm sequer base bíblica, ao ponto em que tais pessoas estão caminhando em direção ao inferno, com seus ternos, suas gravatas, suas bíblias debaixo do braço, estão caminhando em direção ao inferno, jejuando, orando, cantando em um culto, mas ao mesmo tempo estão caminhando em direção ao inferno, porque nunca de fato entenderam qual é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo não é o quanto você pode ser bom, a mensagem do cristianismo não é o quanto você pode se aprimorar, a mensagem do cristianismo é o quanto Cristo já fez por nós, meros pecadores, e ao mesmo tempo que estávamos caminhando longe do seu aprisco. A mensagem do inferno, irmãos, ela repudia todo o nosso ego. A mensagem do inferno, ela destrói tudo aquilo que pensamos que somos. O inferno será o paraíso dos pecadores, é o lar dos não arrependidos. O inferno, irmão, será, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, será ali que nós descobriremos onde é o inferno. E Hernando Dias Lopes diz que o inferno está no final de uma vida sem Deus. O inferno é o acúmulo de uma vida vadia. O inferno é a casa da falsa religião. O inferno é o lar mais desejado para os moralistas da igreja. O inferno é o lugar onde os intolerantes darão as mãos e cultuarão lá no inferno juntamente. Esses intolerantes são aqueles que olham para o irmãozinho pecando e falam: não, olha, o irmãozinho está pecando, mas quando ele olha para si mesmo, ele não consegue sequer enxergar um único pecado. São daquelas pessoas que eles engolem o camelo, mas ao mesmo tempo peneiram a mosca. O inferno está cheio de pessoas boas. O inferno está cheio de intolerantes. O inferno, irmãos, está cheio de pessoas que talvez viveram a vida inteira dentro de uma igreja, mas nunca souberam o que é uma igreja. O inferno, ele é real, irmãos. O inferno, ele é real. Os sofrimentos dessa vida são doces comparado ao inferno.
O sofrimento dessa vida, a depressão, a ansiedade, crises, o luto, irmãos, a dor que eu mais senti até hoje na minha vida, eu acho que eu não vou sentir uma dor maior que essa, foi o luto. Toda essa dor, ela é pouca demais comparado ao inferno. Irmãos, o inferno será o ambiente onde nós descobriremos qual de fato é a verdadeira dor e a maior dor que o homem pode sentir, que é a ausência de Deus em sua alma. A doutrina do inferno, ela nos faz refletir sobre isso. Alguns dizem, não, João, mas nós já estamos vivendo no inferno, olha essa terra. Irmãos, se eu pudesse pegar uma pessoa do inferno agora e colocar nessa terra e falar, quer ver aqui? Quando ele chegasse na terra, ele consideraria a terra como o paraíso. Porque essa terra que você olha hoje, onde você vê mãe matando filho, filho matando mãe, pai matando não sei quem, tudo isso que está acontecendo, irmãos, é um paraíso perto das chamas do lago de fogo. O inferno, sem sombra de dúvidas nenhuma, irmãos, ele está preparado. E não está preparado apenas para o ímpio, está preparado para o falso crente. Os níveis mais baixos do inferno, como eu sempre digo, na parte de baixo estará o diabo, o anticristo, a besta e todos os seus anjos. Mas no segundo andar estará os pastores, que não cumpriram com a ordenança do Senhor. Estarão os pregadores, que não amaram a Deus acima de todas as coisas. Estarão os membros, que ao invés de darem testemunho de Cristo, faziam que outras pessoas, seus vizinhos, seus parentes, se afastassem desse Cristo que você tanto fala. O inferno, ele está preparado para todas essas pessoas. No inferno estarão pastores que ludibriaram as suas ovelhas. No inferno estarão pregadores que fizeram do seu ministério nada mais do que uma empresa de ganharem dinheiro. No inferno estarão pessoas que de alguma certa forma se faziam uso do ministério, mas de forma equivocada. No inferno estarão cheios dessas pessoas. O inferno é o paraíso dos amantes de si mesmo. Ao olharmos para a doutrina do inferno, como diz D.A. Carson, ele diz que lá no inferno é o lugar onde terão pessoas que nunca se arrependerão de seus pecados. É aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela escuta a mensagem, ela fala, é para fulano, é para Beltrano. Ah não, é para irmãzinho essa mensagem, fala Deus, mas a mensagem não é para fulano, não é para Beltrano, a mensagem é para você. Mas nós, com esse senso de falsa religiosidade, nós olhamos para essas mensagens duras e falamos, não, isso não é para mim. Deus falando, não, é para você sim. É para te guardar do lago de fogo, é para te guardar dessas chamas eternas, é para te levar para morar nas mansões celestiais, porque Deus não quer perder as nossas almas, irmãos. O inferno é a doutrina mais pesada do texto bíblico. A mensagem do inferno é insuportável para os santos, mas não gera temor no coração daqueles que estão de fato perdidos e obstinados para ir para lá. Tendo em vista tudo isso, irmãos, ao olharmos para a doutrina do inferno, nós percebemos que a doutrina do inferno, de alguma certa forma, ela nos traz alguns alertas. Pregar sobre o inferno nos nossos últimos dias se tornou escândalo demais para a nossa geração. Se eu não me falha a memória, alguns tempos atrás, eu ouvi uma reportagem de uma igreja no mundo que já não se pode mais falar sobre isso. Já não se pode mais falar sobre algumas pautas. Já não se pode mais falar sobre alguns movimentos, porque isso é uma mensagem muito dura para o nosso público do século de número 21. É algo que dói demais ouvir. Ei, se você não viver a vida que Cristo quer para você, e se eu não viver tal vida, certamente seremos lançados nesse fogo do inferno. O inferno, ele é repudiado pelos filósofos. Os filósofos afirmam que esse inferno de fato nunca existiu. A palavra inferno, ela provém de uma palavra latina, infernus, que traz consigo a ideia de algo que está abaixo, de algo que está na extremidade. Ao lermos dentro do contexto bíblico, nós iremos perceber que dentro do contexto bíblico, a palavra inferno, ela aparece em várias nuances. Exemplo, ela aparece como Sheol no Antigo Testamento, que traz consigo a ideia de sepultura. No Novo Testamento, ela aparece como a ideia de Hades, no grego. Ao olharmos o Novo Testamento, nós iremos perceber que dentro desse Sheol aparentava que havia uma certa repartição, ao ponto em que no mesmo Sheol, de um lado era um lugar de punição, e do outro era um lugar de paz. E entre esses dois ambientes havia aquilo que nós chamamos de Tártaro, que só aparece em 2 Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 4. Ao olharmos para essa repartição que é feita no Novo Testamento, nós percebemos que a ideia dos escritores era nos apresentar de fato o que é o inferno. E observe que um dos textos que melhor pode definir isso
é Lucas capítulo de número 16, o texto em que li. O texto de Lucas capítulo de número 16 nos traz uma definição melhor sobre o que é o inferno. E detalhe, observe na sua Bíblia aí, se você puder, por favor, no versículo de número 19, antes do versículo 19, olha como esse texto ele começa. A parábola do rico e de Lázaro. A parábola do rico e de Lázaro. Aqui não vai aparecer, mas na sua Bíblia, no capítulo de número 16, versículo de número 19, em cima do versículo 19, em algumas Bíblias, vai aparecer assim, ó, a parábola do rico e de Lázaro. Quantas Bíblias estão aparecendo isso, irmãos? Alguns irmãos estão aparecendo, né? Primeiro, irmãos, aqui nós não estamos nos tratando de uma parábola, tá? João, mas a Bíblia está errada, isso aqui está errado. Não, irmãos. Primeiro é válido nós considerarmos que quando nós falamos sobre essas perícopes, esqueci o nome. Esses textos que dão o tema dos versículos que viram abaixo, esses temas eles não são inspirados, tá? Isso aqui foi autores e tradutores que ao lerem as escrituras, falaram, olha, aqui nós podemos colocar tal nome. Então, ao lermos aqui, ó, a parábola do rico e de Lázaro, primeiro, esse texto, ele não é uma parábola. João, e quem é que defende que esse texto é parábola? Os adventistas. E por que eles defenderão que é uma parábola? Eles defenderão que é uma parábola porque eles não creem nesse lago de fogo eterno. E nós não defendemos que não é uma parábola, João? Não. Para nós isso aqui, irmãos, é uma história real. É um fato verídico. E por que nós acreditamos que é um fato real e que é uma história verídica? Primeiro, porque nenhuma parábola do texto bíblico fala sobre nome, trata sobre nomes. Esse texto aqui não pode ser parábolas porque é um texto que fala necessariamente acerca de nomes. Segundo, o contexto expressado por Jesus é um contexto que abrange necessariamente uma realidade. Então, olharmos o capítulo de número 16, nós percebemos que o texto não está falando necessariamente sobre uma parábola, mas sim sobre um texto verídico, sobre uma história verídica que aconteceu nos períodos de Jesus. O capítulo de número 16, irmãos de Lucas, destrói a teologia da prosperidade. João, mas nós não podemos falar sobre dinheiro na igreja? É óbvio que devemos falar. Inclusive, fui até convidado para mim falar sobre um seminário sobre o cristão e o dinheiro. Nós devemos falar. Os cristãos têm que prosperar. Tem a bênção financeira? Tem a bênção financeira. Tem a teologia da prosperidade verdadeira? Existe a teologia da prosperidade verdadeira. Porém, essa má teologia da prosperidade que foi propagada acabou deturpando quase que a verdadeira. Nós falamos sobre prosperidade. Nós falamos para Deus prosperar. O pastor abençoa vocês. Porém, observe que o capítulo de número 16, ele destrói a ideia dessa falsa teologia da prosperidade. Porque no capítulo de número 16, o texto apresenta um homem pobre, mas um homem pobre que era conhecido por Deus. O texto do capítulo de número 16 nos apresenta um homem que ele tinha tantas enfermidades, ao ponto em que os cães lambiam as suas feridas, mas era um homem conhecido por Deus. Mesmo homem pobre, mesmo homem cheio de chagas, mesmo homem que sequer tinha teto para morar, mesmo homem sem dinheiro, era conhecido no céu. Aí, ao contrário disso, nós temos um rico, que tinha toda a prosperidade, que tinha todos os bens. Ele era tão abastardo ao ponto em que todos os dias praticamente ele fazia uma festa em sua casa. Ele se vestia de púrpura e de linho fino. Todos os dias se alegrava, vivendo, segundo o texto, de forma magnificamente. Era um homem que constantemente estava à mesa, rodeado de pães, rodeado de alimentos, rodeado de carnes, e o pobre do Lázaro, perto da mesa, esperando uma migalha cair, e na maioria das vezes, quando essa migalha caía, os cães eram mais rápidos do que ele, na maioria das vezes que essa migalha caía, os cães iam mais depressa do que ele. Esse homem rico, ele via Lázaro constantemente, ele sabia que tinha o pobre ali constantemente, mas mesmo sabendo, deixava com que as migalhas caíssem no chão, para que aquele pobre miserável pudesse ter acesso ao seu alimento. Ao olharmos para o texto de Lucas, capítulo de número 16, nós percebemos que nesse texto, após o pobre morrer, ele é recepcionado pelos próprios anjos. E o texto bíblico diz que ele é levado para uma festa no céu. Mas quando o rico morre, o texto bíblico diz que ele foi sepultado. E nada mais do que isso. Não foi levado por anjos. Observe, irmãos, que dentro desse texto, nós temos diversas ideias, são construídas, ideias são fundamentais para a nossa teologia. Quer um exemplo? Você pode abrir para mim, irmã, por favor, Lucas capítulo 16 e versículo de número 23. Por favor. Olha o que está escrito, irmãos. No inferno, ergueu os olhos e, estando em tormenta, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a ideia do inferno no Antigo Testamento era que de um lado tinha os maus, queimando já em um fogo.
Do outro lado, tinha os bons, em algum lugar de bonança, e entre esses dois havia aquilo que é chamado de Tártaro, que só aparece em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Observe que ele diz, no inferno, ergueu os olhos, ele está olhando para o outro lado desse Tártaro. Ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Observe que ele já, após a sua morte, ele sai de uma vida de gozo e vai para uma vida de tormento. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para dar? Toma, Senhor, eu tenho aqui minhas faculdades. Toma, Senhor, meus diplomas. Toma, Senhor, minha casa que eu comprei ontem. Toma, Senhor, meu carro novo. Toma, Senhor, meu notebook. Toma, Senhor, todas as minhas prosperidades. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o seu dinheiro não compra a eternidade. Suas vestes não compram a eternidade. Suas obras necessariamente não compram a eternidade. Louco, nessa noite pedirão a tua alma. Observe que ele estava morto. E a ideia de morte aqui, irmãos, pode exemplificar várias ideias. Primeiro, morte aqui pode indicar a separação eterna de Deus. Até porque a palavra morte do original sempre implica em separação. Morte aqui é um homem que está eternamente separado de Deus. Irmãos, passar por crise na igreja não é difícil? É horrível. Quando nós estamos em crise, é o ponto em que a gente dobra o joelho e sequer tem vontade de orar. A gente vai ler Bíblia e sequer tem vontade de ler Bíblia. As crises são horríveis. Agora imagine longe de Deus eternamente. Versículo de número 22. Você pode colocar para mim, por favor? Olha o que está escrito. E aconteceu que o mendigo, olha irmãos, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Observe que a partir do momento em que esse homem, o Lázaro, o pobre, ele morre, ele chega no céu e nesse céu sabe o que está acontecendo? Uma festa. Aquilo que o rico provou a vida inteira. E aqui, irmãos, não estou fazendo uma apologia a rico, tá? Pelo amor de Deus, não pense isso. Minha oração é que Deus te torne um milionário daqui de Paulínia, que você enriqueça, que você prospere, que Deus te abençoe. Você compre 30 mil casas, eu quero que Deus te abençoe. A apologia do texto não é falar, olha, os ricos não herdarão o reino dos céus. A apologia do texto é falar, olha, aqueles que se apegam apenas ao dinheiro, aqueles que se apegam apenas a essa vida terrena, certamente passarão a eternidade longe de Deus. Observe que enquanto o mendigo morre, passou a vida inteira querendo se assentar na mesa, nunca se assentou. Agora, aquele que passou a vida inteira sentado na mesa, teve que se levantar dela. O pobre morre, após morrer, ele vai primariamente para uma festa, em uma mesa. Eu fico imaginando a mente de Lázaro, sentado naquela mesa, refletindo e pensando. Primeiro que lá no céu, nessa mesa que ele se assentou, não tinha cães, para ele olhar para os cães e se relembrar de quão sofrido foi a sua vida. Imagine ele naquela mesa, sarado de suas enfermidades, sarado de sua cura, do lado do pai Abraão, vislumbrando a pessoa de Cristo, se assentado à mesa e tendo a oportunidade de talvez desfrutar de coisas que ele nunca teve a oportunidade de desfrutar nessa vida. Esse é o céu de glória, irmãos. Essa é a nossa esperança eterna que nós temos. Versículo de número 24, a irmã pode colocar para mim, por favor? E olha o que o texto diz. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Observe, irmãos, ele está no inferno pedindo misericórdia. Ele está no inferno clamando por misericórdia. Irmãos, no inferno, uma vez eu evangelizando, pastor, eu entreguei um folhetim para um rapaz, ele pegou o folhetim, amassou e jogou isso na minha cara. Naquela hora, meu antigo homem quase fui pro soco com ele, olhando e falando, não, agora que meu antigo homem vai desfrutar, como que ele pode fazer isso? No céu eles almejarão receberem um folheto. No céu eles almejariam voltar para essa terra e ter aceito aquele convite. No inferno, irmãos, eles irão desejar tudo isso, mas não terão. Olha o que o texto bíblico diz. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, observe que ele passou para a próxima vida, como diz D.A. Carson. Mas mesmo na próxima vida, ele ainda se considerava maior do que Lázaro. Ele fala, Abraão, pede para que Lázaro venha me servir. Olha, é por isso, irmãos, que D.A. Carson diz que o inferno é lugar de pessoas não arrependidas. Eles irão para o inferno e continuarão com o mesmo coração obstinado, desejoso de ficar longe de Deus, desejoso de estar longe da glória de Deus ao mesmo tempo,
de sua santidade. E olha o absurdo que ele diz, Abraão, pede para que ele molhe. Irmãos, olha isso aqui, ó, para que ele molhe a ponta do dedo e coloque em minha língua. Irmão, isso aqui sacia a sede de alguém? Isso aqui pelo menos alivia a sede de alguém? É óbvio que não. Olha o extremo do nível que esse homem chegou. Um homem que se banqueteava todos os dias. Um homem que constantemente estava rodeado de riqueza, prazeres, desejos. Está pedindo para que alguém molhe a ponta do dedo e coloque em sua língua. Tem um certo teólogo que ele diz assim, ó, no inferno as pessoas almejarão que cuspam em sua boca para um simples momento de alívio. Mas nem o cuspe eles terão. Sabe por quê, irmãos? O inferno é o lugar de maior tormento e ao mesmo tempo de maior tristeza para todos os homens. Se de um lado tem um pobre que estava desfrutando das águas da vida, do outro lado nós temos o rico que estava desfrutando das chamas eternas do fogo do inferno. Então, olharmos para esse texto, irmãos, nós percebemos que a ideia do inferno, ela é real. Mas, ao mesmo tempo, se ela é real, irmãos, nós temos um céu de glória. E me permita, nesses 14 minutos que eu tenho aqui, falar sobre esse céu de glória. O céu, irmãos, sem sombra de dúvidas nenhuma, é o lugar mais extraordinário